Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique Frank e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a utilização de Data Science ou ciência de dados no mercado financeiro. Esse conteúdo aqui ele foi feito especialmente para o meu amigo Andrius Pinheiro, meu veterano aí dos tempos de Unesp. Ele mandou para mim esse pedido lá no meu Instagram e aí fica o convite para vocês também. Se vocês quiserem é, algum conteúdo específico aqui, algum tema que vocês queiram muito aprender, que vocês estão na dúvida, podem me mandar aí nas redes sociais. Pode colocar lá nos comentários do YouTube, pode me mandar aí no Instagram, pode me chamar no WhatsApp também. Eu estou sempre disponível aqui para poder atender aos pedidos de vocês e isso ajuda muito porque me ajuda a fazer conteúdos mais direcionados cada vez mais para o meu público, tá bom? E é isso, pessoal. O Andes ele trabalha ali no mercado financeiro, tá? E ele queria algumas aplicações, queria entender como que funciona a utilização de dados, mais Big Data. E aí a gente pode trazer aqui alguns exemplos. Eu separei alguns exemplos específicos, né? As top 5 aplicações no mercado financeiro da ciência de dados. E eu vou estar apresentando aqui para vocês, tá bom? Bom, e antes de tudo, conto com vocês aí para deixarem um like, se inscreverem no canal e se tiverem qualquer dúvida aqui, deixem um comentário e por favor, compartilhem aí também com aquele seu amigo que tá precisando de mais insumos aí sobre data science no mercado financeiro, tá bom? Começando, primeiramente, o que é um cientista de dados, né? O cientista de dados é aquela pessoa responsável por fazer análise dos dados, pegar ali as fontes, né? Então, pô, fonte de transações de cartão de crédito, sei lá, de movimentações de investimentos e tudo mais, fazer a análise desses dados e com base nisso, talvez criar um modelo de previsão, enfim, tentar entender ali como que vai flutuar aquele determinado fundo de investimento. A gente vai falar aqui de algumas aplicações como detecção de fraudes, enfim. Então tem uma série de coisas que o cientista de dados pode fazer no mercado financeiro e conseguir gerar muito valor aí de maneira automatizada ou até mesmo trazer insights que o pessoal nunca havia pensado sobre, né? Então, o Data Science acaba descomplicando um pouquinho a matemática por trás das previsões e consegue trazer aí modelos bastante interessantes, tá bom? Mas claro, aqui eu não posso deixar de citar o trabalho de pessoas que fazem isso acontecer, tá? Então, o cientista de dados, principalmente em empresas maiores, com uma infraestrutura de TI mais organizada, vai ter uma divisão clara de papéis, né? De engenheiro de dados, é, do cara de data science, ou até mesmo, às vezes, o cara de data science atua nas duas coisas, tá? Vai depender muito de cada área que ele está entrando, enfim. É, mas é muito importante, além do cientista de dados, você ter ali um bom engenheiro de dados, um bom analista de dados, para tentar trazer algumas coisas já mais mastigadas, para que o cientista de dados foque mais ali na realização dos modelos matemáticos mesmo, tá bom? Então, uma das coisas que pode complicar bastante o trabalho do cientista de dados é ele ter de fato dados não tão bons, assim, não tão é, bem curados, tá? Então, esse é um grande problema com o Big Data, porque a gente vai olhar dados de várias fontes, com várias origens, de vários sistemas, e a gente precisa saber filtrar bem isso, limpar esses dados, tratar esses dados, para a gente conseguir extrair alguma informação dele, né? Tem aquele conceito do garbage in, garbage out, é o GIGO, né? Que de fato aí mostra que, pô, se eu colocar dados que não fazem sentido no meu modelo, o que vai sair do meu modelo também não vai fazer sentido, tá? Vai ser uma previsão não correta, e aí você pode tomar uma decisão financeira com base nisso, e aí você vai ter um prejuízo muito grande lá na frente, tá? Então, sempre tome cuidado com a qualidade dos dados, com a qualidade do modelo, para você não executar aí uma ação que você vai descobrir lá na frente que deu algum problema, tá bom? Então, hoje a gente tem muito dado, principalmente dos bancos virtuais aí, a gente tem muita informação dentro dos próprios aplicativos, pô, bancos totalmente digitais, né, que não tem lojas físicas, então tudo ocorre mesmo aí
através do cartão, do aplicativo, é, e outras ferramentas, então a gente deveria pelo menos, né, extrair muita informação disso aí, tratar isso bem, e aí com base nisso a gente fazer aí previsões, gerar insights a partir desses dados, tá bom? E aí, além disso, um outro problema que pode acontecer no mercado financeiro é que de fato ele é complexo, né? Então, vira e mexe você tem aí empresas sendo juntadas, que a gente fala aí dos merge and acquisitions, né? Sendo compradas, sendo fundidas, né? E aí você pode ter histórico de outra empresa que agora entrou no seu grupo e aí você precisa tratar isso também. Então você pode, nesse meio tempo, ter uma série de dados não estruturados, dados semi-estruturados que você vai precisar fazer um bom tratamento para chegar ali num dado bem tratado, num dado valioso para você conseguir colocar para dentro de um modelo, tá? Sobre essa questão dos dados serem estruturados ou não, tem um vídeo específico que eu falo um pouquinho sobre a diferença de cada um desses dados. Mas, de maneira geral, os dados bem estruturados são aqueles dados que, pô, tem uma carinha ali como se fosse uma tabela de Excel, tá? Falando aqui de maneira esdrúxula, não fiquem bravos comigo, tá? Mas são aqueles dados que você já tem ali num banco de dados, SQL, você já tem ali as colunas, as linhas, tudo muito bem organizadinho e, enfim, é como se você tiver uma tabela ali dos alunos da sua sala de aula, por exemplo, com a idade, enfim, com várias informações. Então, nos dados não estruturados, você pode, por exemplo, ter ali documentos, né, PDFs, enfim, uma série de documentos que você tem aí dentro das transações bancárias, e aí você vai precisar extrair informação desses documentos para de fato criar um dado estruturado, tá? E lembrando também que, apesar de a gente ter dado algum dado estruturado, pode ser que a gente tenha que juntar as tabelas, né? Então você tem uma tabela ali da empresa A, e aí você precisa juntar com a tabela da empresa B. Pode ser que na empresa B não tenha a mesma quantidade de informações que a empresa A. Pode ser não. Muito provavelmente isso vai acontecer. E aí você tem que fazer uma série de contornos para conseguir ter essa informação de maneira única e mais relevante aí para você criar os seus modelos e tudo mais, tá bom? E aí, vamos então para as aplicações, né? Eu separei aqui 5 tipos de aplicações que a gente pode ter no mercado financeiro. E a primeira delas é de fato a geração de insights, tá? Então, geração de insights, e aqui falando especificamente do mercado de ações em tempo real, né? Que é algo assim muito inovador, né? Porque antes as análises feitas ali pelos analistas de investimento e tudo mais, elas olhavam o histórico, porém mais de maneira gráfica, com alguns indicadores, só que não tinha essa informação com tanta precisão, né? Geralmente o que eles faziam mesmo é olhar a posição de hoje, né? Então entender como estão os indicadores da empresa hoje, como que está a parte gráfica ali da empresa hoje, né? Vai depender muito se a sua análise, se a sua análise é fundamentalista ou análise gráfica, né? E aí, com base nisso, eles tomavam decisões um pouco enviesadas com o curto prazo, né? Com aquele tempo que eles lembravam. Eles até iam consultar alguma coisa, mas, pô, você acha mesmo que a memória da pessoa vai ser tão boa para lembrar de todos os dados históricos, assim, de determinada ação, de determinada empresa? Claro que não, né? Então a gente consegue fazer toda essa otimização e automatização, né? Para que esses dados já venham muito bem mastigados, para que você tenha mais informação na mesa ali do analista de investimento, ou muitas vezes até do próprio usuário final, né? Do investidor ali na ponta, né? A pessoa CPF que vai entrar na bolsa e vai negociar ativos, a gente consegue trazer esses dados de maneira automatizada, tá? Então isso ajudou muito a gerar novos insights e evitar aí, pô, ter várias pessoas fazendo o processo ali de investigar planilhas no Excel e tudo mais. Então você tem aí um processo bem mais robusto, bem mais automatizado, que vai refletir aí bem a realidade e vai conseguir se adequar com uma frequência muito legal, tá bom? Então com isso, você pode
receber recomendações aí no seu aplicativo, por exemplo, no seu aplicativo de banco ou de alguma corretora, né? Tipo, determinada ação aqui possivelmente está barata, você deve comprar, você deve vender. Parte dessas indicações, ela passa ali por uma revisão manual também, tá? Então, não é 100% automatizado, a gente tem na ponta ali uma pessoa para talvez validar isso, mas diminui muito o fluxo operacional que tinha antes, né? E aí você consegue ter um monte de informação e consegue ser mais assertivo aí na sua previsão e tudo mais. E aí você pode também ter a conexão direta aí com os dados e você tem essa frequência de atualização das ações, dos tickets e tudo mais muito mais rápido, né? O que antes você não tinha. Antes você tinha que, pô, nem sei qual que é o processo antigamente, mas você não tinha tudo isso em tempo real, você não tinha uma frequência de atualização tão rápida quanto você tem hoje, tá? Além disso, tem uma outra aplicação, que é a segunda aqui, que a gente chama de negociação algorítmica, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, quem é aí do mundo de investimentos e tudo mais, dos robôs de negociação de alta frequência, os famosos HFQ, tá? Então, o que são esses robôs, né? São basicamente robôs de trading, que vão ser robôs ali que vão olhar com base de indicadores, com base, por exemplo, de levantamento de resultados e tudo mais, e fazer as negociações de maneira extremamente rápida, né? Então, evitar que você tenha aí um prejuízo, porque você só olhou uma notícia depois de uma hora, né? Então, por exemplo, sei lá, aconteceu um escândalo aí da Petrobras, por exemplo. E aí sai uma notícia no jornal e você estava trabalhando, você nem viu aquela notícia e você vai olhar só uma hora antes, né? Ou melhor, perdão. Se você olhar uma hora antes, melhor, né? Mas você vai olhar uma hora depois. E aí você vai ver que, pô, já começou a cair as ações, um monte de gente já derrubou ali o preço das ações e tal. E aí, se você for um cara que de fato quer vender, e aí eu tô falando aqui, ó, depende muito do seu perfil, tá? Aqui não é nenhuma recomendação de investimento, nenhuma análise, até porque eu não sou formado na área, eu vejo mais por hobby mesmo, mas você pode optar ali, talvez, por fazer uma venda, lá no comecinho, né? Ou até mesmo em algum ciclo ali de alta, né? Então você sabe que as ações vão subir, você já compra ali lá no começo, e aí você tem toda essa valorização aí acumulada, tá? Então você pode trabalhar aí com esse HFQ, você pode fazer código desses HFQs. Eu não sei muito bem como funciona a questão da regulação, tá? Se você pode implementar isso, onde que você pode colocar essas plataformas, até porque eu nunca mexi com isso, mas eu acredito que seja possível aí. Deve ter algumas regulamentações, algumas regras que você deve seguir, mas deve ter aí algumas APIs e tudo mais já disponíveis para você fazer esse tipo de transação, tá bom? E aí um fator muito legal também que surgiu aí com esses robôs de alta frequência é justamente um termo que eles chamam de colocation. Então você ter ali alguns servidores que vão fazer análise desses dados, que vão fazer aí essas operações de trading o mais próximo possível do local da bolsa de valores, né? Então você consegue muitas vezes ter uma salinha ali dentro da própria bolsa de valores com esses servidores aí, com esses robôs instalados que vão fazer com que de fato as suas operações ocorram muito mais rápido, né? Então você consegue antecipar aí em algumas frações de segundo, né? Alguns movimentos no mercado e aí você consegue tá na frente aí da concorrência, né? Então hoje a maioria das corretoras e bancos já tem esses robôs instalados. Então se você não tiver ali o seu servidor no colocation, pode ser que muita coisa já aconteceu e você só tá vendo é, a consequência da atuação desses robôs, tá bom? Corto, tá bom. Bom, e aí indo para o nosso próximo highlight, né? Olhando aí para a ciência de dados em aplicações financeiras, a gente tem o gerenciamento automatizado de riscos, né? Então isso também é extremamente relevante. Se você vê ali que, pô,
determinada empresa vai quebrar, corre um risco de falência, ou teve os seus resultados aí muito abaixo do esperado e você precisa reposicionar sua carteira, né? Você precisa vender um pouco dessas ações e comprar outras. Você consegue já ter esse gerenciamento automatizado, né? Além disso, consegue ver aí também riscos de crédito, né? Então, ver se determinado cliente vai pagar ou não o cartão, né? Qual que é a probabilidade desse cliente pagar. E aí você faz a análise se esse cara deve receber R$ 400 de limite, ou R$ 1.000, ou sei lá quanto for. E aí você consegue deixar isso de maneira automatizada também, não precisa dessa análise manual, que de fato dá muito trabalho e pode levar a muitos erros, né? Quando você tem uma automação ali, você tem muito mais informação na mesa, e mesmo se você errar em um caso ou outro, você vai acertar na maioria dos casos, né? Se o seu modelo estiver bem ajustado e tudo mais. Então isso pode ajudar muito, tá bom? Aí, por exemplo, um outro caso, será que a bolha imobiliária vai estourar, né? Então, sei lá, eu fazer uma previsão ali de, por exemplo, os apartamentos estão subindo de valor muito, né? Recorrentemente, a gente tem um alto valor, um crescimento aí há uns 5 anos, e aí a gente vê que, por exemplo, tem um indicador novo que fala que a maioria dos apartamentos começou a ficar vago, não tem gente querendo alugar, sei lá para onde foram essas pessoas, né? Mas não tem gente querendo alugar, enfim, ou tá tendo algum problema. Aí você já consegue prever que vai ter, sei lá, uma queda brutal ali no preço dos aluguéis e tudo mais, e você consegue tentar antecipar isso, tá? É fácil antecipar isso? Não, não é fácil, tá? Vai depender muito dos seus dados, vai depender muito do modelo. E assim, o modelo, ele acaba tentando criar previsões com base no histórico, tá? Com base no passado. Mas ele não tem bola de cristal, não é porque o modelo está rodando que ele vai acertar 100% das vezes, tá? Ele vai acertar bem menos do que isso. Mas mesmo assim, ele vai conseguir gerar muito valor. E aí, nesse caso, por exemplo, o modelo pode trazer aí um alerta para uma pessoa. Essa pessoa faz a validação, vê se faz sentido aquilo que o modelo está trazendo. E aí, com base nisso, ela pode realizar aí algumas operações também, tá? Então, a gente não necessariamente precisa trabalhar somente com automação, mas toda essa análise com os dados, gerando insights, gerando valor, a gente consegue fazer aí através da inteligência artificial. Ou também, né, com o aprendizado de máquina, o machine learning. E aí, falando um pouquinho sobre o nosso próximo exemplo, uma coisa muito interessante também que a gente consegue utilizar a ciência de dados para ter essa atuação é na detecção de fraude, tá? Então você entender ali se houve alguma fraude com o cartão de crédito, se, por exemplo, muitos clientes estão solicitando um seguro, né? O seguro do carro, o seguro da casa, enfim. E aí entender se de fato isso é verídico ou não. Então você criar aí alguns alertas, talvez até mesmo bloquear, né? Na parte do cartão de crédito, você vê aí bancos mais antigos, né, fazendo esse bloqueio automático. Hoje em dia isso aí já tá bem melhor, tá? Antes eles bloqueavam por qualquer coisa e hoje, como já tem mais dados, eles acabam bloqueando menos, né? Vai depender, claro, da estrutura do seu banco, o banco que você está trabalhando e até mesmo quando são feitas compras indevidas, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu teve uma vez que eu tinha o meu cartão da Nubank e lá na função do crédito, eu acho que o meu cartão foi clonado por algum motivo, não sei exatamente qual, tá? E aí tinham feito algumas transações, né? Compraram ali R$ 400, 400 e 200, por exemplo. E aí algumas dessas transações entraram nessas três primeiras, só que depois eu consegui o meu reembolso, foi muito bom isso. E aí a partir de determinada transação, mesmo eu tendo limite no meu cartão, ele foi bloqueado, né? Porque considerou suspeito. E aí viu que a fonte estava divergente, né? Que não estava numa localização próxima de onde eu estava. Enfim, uma série de parâmetros aí que eles utilizam, eu não sei no detalhe tudo que eles fazem, tá? Mas
eles conseguiram bloquear e interromper esse fluxo aí de transações, tá? E aqui lembrando, não é um merchan isso aqui, não sou patrocinado pelo Nubank, então é só contando de um ocorrido aqui comigo com o meu cartão de crédito, tá bom? E aí pode evitar também ataques cibernéticos, coisas de crime organizado também. Então, sei lá, tá movimentando várias contas ao mesmo tempo, verificar se teve algum vazamento de dados, alguma coisa nesse sentido. E aí já tentar tomar uma ação mais específica para esse tipo de caso, tá? E além disso, para a gente fechar, o último tópico é a análise do consumidor, né? Então, pô, que bom seria a gente poder analisar como que está o nosso consumidor ao longo do tempo, né? Se esse cara, pô, antes era detrator e agora virou promotor, né? Então, detrator é uma pessoa aí que, pô, não gosta da sua empresa, provavelmente vai falar mal da sua empresa para outras pessoas, né? Do seu banco, enfim. E o promotor é aquela pessoa que gosta, que vai falar bem, ou pelo menos ter aquele cara neutro, né? Que nem ama nem odeia o banco, mas utiliza, né? E aí a gente consegue utilizar essa análise dos consumidores para poder entender em qual fase está esse consumidor, se já tiveram altos e baixos com esse consumidor, se agora está numa fase boa para a gente oferecer um produto novo, talvez uma nova linha de crédito, talvez um novo pacote no cartão dele. Eu acho que é muito interessante você oferecer essas coisas no momento certo, né? Senão você vai ter a pessoa odiando cada vez mais. Então imagina que, sei lá, você teve uma fraude aí no seu cartão, compraram no seu cartão, e o banco não te devolveu o dinheiro, tá com o processo em análise aí há uns 3 meses. E aí o banco começa a mandar um monte de mensagem, pô, falando assim sobre contratar um novo pacote, uma nova linha de crédito e tal. Sei lá, contratar um seguro ali de R$ 50 por mês para evitar esse tipo de fraude. Pô, o cliente vai se sentir totalmente lesado, né, de receber essas informações. Então você consegue levar essas informações no momento certo. E aí você consegue ter uma maior aderência aí do seu consumidor para esse tipo de sugestão. E no passado, né, como que era feito? Como, assim, tinha-se algumas bases de dados com esses consumidores e tudo mais, mas muitas vezes a pessoa fica ali refém do dia a dia, né? Então, pô, às vezes ele não vai ter tempo de consumir, de conferir aquela base de dados para ver qual que foi o sentimento daquele cliente, sei lá, na semana passada. E aí você perde muita informação aí ao longo do caminho, né? E se você tem isso de maneira automatizada, de maneira muito completa, né? Você consegue ter essas informações aí muito condizentes e muito assertivas, tá bom? Mas é isso, pessoal. Eu acho que esse foi o resumo principal aqui sobre o tema de data science no mercado financeiro. Lembrando que, assim, os modelos não têm uma acurácia aí de 100%, tá? Vai depender muito dos dados que você está imputando, vai depender do modelo que você está utilizando, vai depender do quanto foi validado a sua solução também. E, enfim, sempre tem um pé atrás aí em alguma decisão financeira e tudo mais. Eu, particularmente, não acredito aí que você consiga ter uma previsão 100% com base nos dados passados, tá? Ou se a gente tem algo próximo disso, eu acho que talvez seja possível, né? Mas vira e mexe a gente tem algumas coisas aí, né? Pô, tem Covid, tem uma série de catástrofes, pô, tem às vezes alguma bolha, alguma coisa, e a gente não consegue prever tudo isso. Mas com essas ferramentas a gente já melhorou muito, né? Então a gente acaba conseguindo evitar algumas crises que tiveram lá no passado e que a gente não tinha dados suficientes, ou não tinha modelos olhando para todos esses dados ao mesmo tempo. E aí agora a gente consegue ser mais paranoico para tudo isso, né? Consegue ter alguma automação e quem sabe evitar aí possíveis desastres no futuro, tá? Só o tempo vai dizer, não tem nada certo, tá? Mas são ferramentas que ajudam aí muito o dia a dia dos bancos e podem gerar aí muito retorno financeiro também.
tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, tamo junto. Não se esqueçam aí de deixar o like, de se inscreverem no canal, seguir minhas redes sociais. E se vocês quiserem mais conteúdo aqui sobre essa parte financeira também, podem deixar o comentário que eu busco aqui temas específicos para trazer para vocês, tá? Claro que voltado para a parte de tecnologia, não vou trazer recomendação de investimento, não sou nem habilitado para isso. Mas enfim, tô aqui pro que daí vier, tá bom? Tamo junto, um grande abraço e valeu, até a próxima.